Boa noite, meus caros irmãos, meus caros companheiros que estão aí pelo canal do Canteiro de Fraternidade, a todos vocês. É sempre uma alegria edificante para todos em declinarmos sobre os estudos dos momentos significativos de Jesus. Especialmente hoje, não é? Hoje é um tema, capítulo 7. O paralítico de Cafarnaum é o tema central do estudo. Vamos fazer uma análise psicológica, emocional, do comportamento ético e moral de Natanael. Mas como vocês, de certa forma, estão se familiarizando com a dialética, com a mensagem de Amélia Rodrigues de forma poética, eu acredito que hoje nós vamos ser conduzidos pelo túnel do tempo e levado aos primeiros momentos em que Jesus começou a iniciar o seu projeto divino na terra, na cidade de Cafarnaum, na residência de Simão Pedro. E Amélia Rodrigues, ela, de forma magistral, vai traçar o aspecto físico, o aspecto ambiental de Cafarnaum naquele mês de maio que se iniciava. A cidadezinha repousava no lado setentrional, ou seja, do lago de Genezaré. Em derredor, os comoros, nessa linguagem que a Amélia fala, são pequenas elevações, são morros de areia. Comoros são pequenos morros de areia. Se estende perenes de olivas verdejantes, vinhedos luxuriantes, a se debruçarem sobre terras altas e penhascos nus, com rochas salientes. Os vales eram frescos, cortados por arreios cantantes e cascatinhas alvinitantes. Ou seja, é Mateus que vai narrar o aspecto da cidade de Cafarnaum e o lago de Genezaré. Suas praias e suas águas piscosas eram disputadas pelos pescadores. As redes demoravam-se abertas ao sol, sobreando as pedras lapidadas pelo átrio de vagas, e nas areias figueiras velhas e tamareiras abriam os braços e leques balseantes. Era uma região cheia de figueiras. Cafarnaum era um poema de ternura com seu casario baixo, esparramado entre árvores frondosas, machetadas por trepadeiras de miúdas flores coloridas. Ele amava aquela cidade e a escolhera para o início do seu ministério de amor. Era ali que o homem do mundo, o filho do homem, iria iniciar o seu maior projeto divino para a face da terra. Quando o amor veio à terra, seria o maior projeto cósmico universal do nosso sistema solar para a implantação do reino na mente e no coração das criaturas humanas. Aquela primeira experiência na casa de Simão Pedro seria o início de uma jornada que já se estende há 2021 anos pelos caminhos da vida. E eu diria mais, se Jesus não iniciasse esse grande projeto na casa de Simão Pedro, hoje nós não estaríamos aqui falando sobre este evangelho cósmico do Cristo Jesus. Então, Amélia vai dizer que era maio, desatava os raios ardentes do sol e os
e o arvoredo parecia de pedra, sem os meneios ondulatórios que os ventos lhe impõem. Desde a véspera, a notícia correra de boca em boca, atraindo curiosos e sofredores das cercanias. Embora impusesse silêncio ao leproso que curara e rogasse à sogra de Simão nada dizer do que lhe acontecera, o silêncio era quase impossível. Ou seja, Jesus solicita à sogra de Simão que mantivesse silêncio pela última cura que ele fez do leproso. Os olhos da necessidade e do sofrimento espiam na penumbra as mais débeis flamas de esperança e atiram os aflitos na sua direção. Doava o seu amor àquelas populações ribeirinhas com estremecimentos, pois que ali também reencontrava o amor nos corações simples e ingênuos das gentes. Eram pescadores ignorantes, que não sabiam nem ler e nem escrever. Eram os mais necessitados que Jesus falava, porque o lago de Genezaré tem aproximadamente 14 de largura por 21 quilômetros, 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. Magdala, Genezaré, Cafarnaum eram vilas, pequenos vilarejos de pescadores. O que eu vou falar, de certa forma, eu fico imaginando, minha amiga Edna, como é que era Cafarnaum, essas vilas pequenas. Em 1983, Jailson, eu estive no litoral do Ceará, 1983. Quantos anos tem, Jailson? Me diga aí. 1983, eu saí de Fortaleza, fui de ônibus até Canoa Quebrada. Em Canoa Quebrada era uma vila de pescadores. E eu dormi, não tinha hotel, não tinha nada disso, era só casas de pescadores cobertos de palhas de coqueiro. E eu cheguei como forasteiro, eu e um amigo nosso, Júnior, e eu perguntei a Júnior aonde é que nós iríamos dormir. James, você está numa vila de pescadores. Essa vila está perdida aqui nos confins do Ceará, no litoral do Ceará. Mas onde é que eu vou dormir? Eu aí dormi do lado de fora, na casa de um pescador, em uma rede pendurada na varanda, olhando a lua. Era aquelas casas cobertas de palha, diante daquela falésia, a vila de pescadores. E aí, quando eu comecei a ler esse capítulo, Jailson, eu fiquei imaginando as casas baixas como Amélia Rodrigues vai viver. A simplicidade daquelas pessoas, Reginalva, aonde não tinha água encanada, não tinha nenhum saneamento básico, e durante lá, e foi assim uma experiência interessante. Então, quando ela narra essa trajetória, essa vila de pescadores, eu fico imaginando a simplicidade dessas pessoas. E aí ela diz assim: doava o seu amor àquelas populações ribeirinhas, que estremecimento, estremecimentos, pois que ali também reencontrava o amor nos corações simples e ingênuos das gentes. Chega a levantar-se para conduzir o rebanho imenso, vencendo rudes tratos de terras ásperos, e o início das suas dores. Ou seja, era o prelúdio do que Jesus iria viver futuramente. E aí ela descreve: as atividades foram febricentes e variadas. As queixas e dores da multidão,
Estes anunciavam em alegria a saúde recuperada, e novos magos mercantes refugiavam. A face do rabi serena estava sulcada e o ar tão abafava. O tumulto não cessava, redobravam em todas as bocas. A casa simples eram casas de pescadores que o teto baixo era muito baixo, as casas, havia muita aglomeração. De pé à porta, alongava até a praia, estava o amava. No da multidão, ele estava curando e consolando as aflições da terra como embaixador dos céus. Nitidamente, agradecia a Deus por ter sido escolhida a sua casa, ter sido chamado ao seu rebanho. As horas se escoaram, sem que disso se apercebesse, meus irmãos. As emoções eram tantas e de tão difícil e deixava arrastar docilmente entre os jogos de alegria que presenciava, amavam, em sorrisos, lágrimas em cânticos, feridas purulentas em tecidos lavados. Ante a imposição das suas mãos, o avivós, a luz dos seus olhos. Em Israel jamais se presenciara acontecimento parecido. Os espíritos imundos fugiam e a dor perdia a voz ante a ordem dele. Imaginemo-nos, cada um de nós, neste estado de estesia, na qualidade de anfitrião, em receber um espírito do quilate do Cristo realizando cirurgias na sua residência. E Simão vai dizendo, os olhos de Simão, fascinantes, encontraram-se com aos amigos que Jesus, é a Amélia Rodrigues que vai narrar, Jairus, que Jesus estava cansado, não é? Fisicamente cansado. Aí eu fiquei imaginando, Chico Xavier começava amanhã psicografando. Não sentia fome, não sentia sede, não urinava, não ia para o banheiro. E Emmanuel vai dizer a Chico Xavier, ou melhor, Chico vai dizer esse atendimento das psicografias, toda a canalização lógica, sexuais, fisiológica dele, era todo canalizado para o campo energético da faculdade mediúnica. Mas que dava cansaço físico, certamente dava. Mas era revigorado pela teia dessas entidades espirituais, né? E aí, Simão, fascinantes, encontraram-se com os olhos dele. Teve por momentos a impressão de que ele lhe pedia auxílio. A face parecia transparente e o cansaço se lhe estampava no rosto, suarento e sofrido. Ou seja, Amélia vai narrar que Jesus estava cansado, suarento. Rompeu, rude pescador, compreendeu a multidão, era inacessível, a dor não tinha limite, fazia-se miste ajudá-lo, retirando dali. Rompeu a massa e gritou, o mestre está fatigado. Tomou-o pelo braço, carinhosamente, com ternura, e o conduziu à praia. As estrelas começaram, vencido pelo crepúsculo, que deixava além das montanhas fadas de vento morno, chegavam na crista das vagas e alvas, umas despedaçavam-se nas praias sexciosas dos beijos. O rabi, sobre as raízes altas de velha árvore, que abria os braços em direção do lago e em silêncio perdeu-se em meditação. Simão, como amigo fiel, sentou-se ao lado e pôs-se a contemplar-lhe o rosto pálido e exaurido. É aqui que Amélia Rodrigues, eu vou pedir licença a vocês para uma pausa. Aquela imagem que está circulando
nas redes sociais da imagem de Jesus não representa a beleza. Eles reconstituíram a fisionomia de Jesus, que parece um macaco, um homem de Neandertal. Não tem nada a ver com a descrição de Amélia Rodrigues e a descrição do senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, que descreve a beleza, a fisionomia de Jesus, e não aquela fisionomia que circula aí nas redes sociais. Os cabelos de cor âmbar, encaracolados, esvoaçavam em desalinho entre os pentes do vento, e os dois olhos pareciam profundos e misteriosos, como o seio das águas a que ele se acostumara desde os cor de âmbar encaracolados. Como era belo o Rabi, vai dizer Simão Pedro. Pensava Simão, possuindo uma beleza como os seus olhos jamais viram igual. Havia nele qualquer coisa que o fazia diferente de todos os homens. Magro e bem constituído, não chegava a ser um atleta, mas não era também franzino, nem tíbio. Era dono de força grandiosa e de majestade invulgar, simples e bom. Era sábio e humilde, profundo conhecedor das misérias humanas, procurava os oprimidos e sofredores para aliviá-los. Falava pouco e dizia muito, meu amigo Jailson. Falava pouco e dizia muito, meu amigo Luiz. Em palavras que todos pronunciavam, mas que ninguém pronunciava como ele. Havia, no entanto, naquele homem simples e puro, portador de invulgar beleza do corpo e espírito, tons de profunda melancolia, característico, meu amigo Edinho. Você não está dormindo não, né, Edinho? Porque a última vez você dormiu aí, terminou a live e Edinho dormindo. Dê um alô aí, Edinho. É característico, Edna. Tá acordado, Edinho? Meu amigo Edinho. É característico, Edinho, de espíritos evoluídos. Ser introspectivo, falar pouco, mas dizer muito, é característica de espíritos evoluídos. Simão perdeu-se, meu amigo Edinho, em meditação também. Somente à noite falava acompanhando as vozes da natureza. Inesperadamente, como se chegasse de muito longe, Simão voltou a fitá-lo e só então percebeu. Os olhos grandes e claros do Rabi estavam imersos em lágrimas. Portanto, meu amigo Edinho, aquela imagem que fizeram de Jesus parecendo um homem de Neandertal não tem nada a ver. Aquilo apaga e delete, Edinho. Então, se tem algum artista plástico aí no grupo, tente desenhar a fisionomia de Jesus em cima desses relatos de Amélia Rodrigues e do relato do senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Os olhos grandes e claros do Rabi estavam imersos em lágrimas, meu amigo Edinho. Jesus estava chorando. Por quê, meu amigo Edinho? Ele estava chorando. Com o coração desatrelado e em desassossego íntimo que dele se apossou, inquiriu ansioso. Ele estava desassossegado, triste, introspectivo. E aí, Simão Pedro, meu amigo Edinho, prestou atenção no comportamento psicológico e emocional de Jesus. Rabi, está chorando? De felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia, não é verdade? Então você está feliz, Rabi? A interrogação continuou no ar, na noite murmurante. Olha, Dinho, essa Amélia Rodrigues, ela nos leva. Eu estou sentindo aqui, eu estou vendo na minha frente, porque cada um vai projetando, Edna, as imagens
daquele momento, Rafael, Lígia, Luiz, Jailson, Eugênesis, Reginalva, não é? desculpa interromper. Desde quando você começou lendo como se fosse uma dissertação, como você foi falando com relação à sua ida lá em Canoas, em 1983, e aí você fez uma comparação maravilhosa justamente da apresentação no texto da Casa dos Pescadores. Interessante que eu me reportei e digo, gente, como ele está fazendo uma comparação bem distinta, bem, sabe? Bem presente. É como se. E a leitura que você está fazendo está levando a gente a viajar nesse tempo aí. Então, Eu estou viajando. pegando a fala de Edna, eu pediria então a vocês, Jailson, quando conversou comigo, Jamil, vamos fazer uma proposta de conduzir os companheiros. Então, Jailson, vamos imaginar que neste momento estamos com aquela túnica, usando aquelas túnicas. Edinho. Edinho com a túnica bem grande, que Edinho é gordo. Tá ainda gordo, Edinho? Edinho é o pescador gordo. Imagine que Edinho está com aquela túnica suja, porque o meu amigo Edinho acabou de vir de uma pesca, junto com Rafael e com Jailson, Reginalva, Lígia e Luiz. Estão à beira do lago de Genezaré, esperando Edinho e Jailson e Rafael chegar de mais uma pesca. E quando Edinho pula daquela barca feita de madeira, uma canoa de madeira, a roupa de Edinho está suja de peixe, com cheiro de peixe, o odor de peixe exalava do corpo de Edinho e de todos aqueles pescadores. E Edinho pergunta: o que significa aquela multidão na porta do velho pescador Simão? E Jailson e Reginalva vai dizer: você não sabe, Edinho? Não. É Jesus, ele está curando. Edinho larga a pesca junto com Rafael e Jailson, ambos com as suas sandálias de pescadores, larga na barca e sai em direção à casa de Simão Pedro. Nem Rafael, nem Jailson e nem Edinho não conseguem entrar na casa de Simão Pedro, porque já havia um cinturão de pessoas cercando. E lá no fundo da casa, onde os três não conseguiam acessar, estava tendo um diálogo entre Simão Pedro e Jesus. De felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia, não é verdade? A interrogação continuou no ar, na noite murmurante. A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um contorchão especial com ondas arquejantes nas praias imensas. Choro, Simão, choro, Simão. Respondeu pausadamente: choro sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expulsastes aos fariseus, astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores, e à vista de todos perdoastes pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação, e choras depois de tudo isso. Eu vou pedir licença a Amélia Rodrigues e vou colocar todos vocês aqui dentro do livro. Jailson, Edinho, Rafael ainda está do lado de fora, mas Edna, Reginalva, Lígia e Ed Freitas e Luiz estão lá dentro da casa de Simão Pedro, presenciando o que iria acontecer. Edna, usando aquela roupa simples,
com os olhos puxados, envelhecido, rugados por conta das intempéries do sol no período do mês de verão que chega a 40 graus naquela região da Galiléia. E aí ele diz assim: choro, Simão, respondeu pausadamente. Choro sim de tristeza compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje tu expulsastes os fariseus, não é? Eu já li aqui, né? E choras, sim, pois que não compreendeis tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento. Tanto ele, Simão, quanto você não compreendeu a minha mensagem. Simão, Edinho, só vivia tomando puxão de orelha de Jesus. Nem você e nem eles compreenderam. Aí o que Amélia Rodrigues vai fazer, Ed Freitas? Vai fazer uma narrativa. Natanael ben Elias. Esse Natanael ben Elias, sabe quem é, Edinho? É Edinho, é Jamisley, é Rafael, é Reginalva, é Edna, é Luiz, é Lígia, é de Freitas, é Jailson e todos os internautas. Será, Edinho, que nós somos os Natanael ben Elias do século XXI? Vejamos bem. No estalagem da cidade exultava entre bilhas de vinho, garrafas de vinho, canecas de vinho, capitoso e amigos truculentos. Aconteceu-me um prodígio na minha desdita, comentava com galhafadas. Fala-nos, conta-nos o que te aconteceu, pois que duvidamos do que nos narraram, exclamaram diversas em uma só voz. Sucedeu-me tão repentinamente, prosseguiu, que me encontro ainda atordoado. Como todos sabem, enxugou o suor do rosto, alterando pela emoção desde há muito tempo. A paralisia e as febres me rondavam o corpo, terminando por imobilizar-me em total prisão no leito infecto e detestável, impedindo-me qualquer movimento. Transformaram-me em reprobos repulsivo. Muitos de nós, em pleno século XXI, nos encontramos ainda paralíticos em cima da cama. Esquecido do meu catre, até há pouco era vítima de extrema miséria física e moral. É o problema da atualidade. Nós ainda estamos vivendo uma miséria física e moral. Miséria física, porque semanas atrás eu resolvi assistir umas lives de umas mansões. Eu não sei se foi aqui no grupo que eu contei a história. Mansões, condomínio Shangri-La, em Goiás. Esse condomínio Shangri-La, em Goiás, uma casa que custa 7 milhões de reais. Só o closet, a suíte dessa casa é do tamanho do meu apartamento em Salvador. 7 milhões de reais. As palafitas dos alagados na Massaranduba, a pobreza extrema que o canteiro de fraternidade, quando iniciou com o professor Benedito, quantas lágrimas o professor Benedito enxugou. Quantos barracos de madeira o professor Benedito em pleno século XXI. E nós, ele diz assim, esquecido no catre, até há pouco era vítima de extrema miséria física e moral. Aguardava a morte que tardava como uma libertadora. Ouvi falar dele e chorava por conhecê-lo. Ou seja,
Esse Natanael chorava para visitar Jesus, como todos nós choramos em busca de Jesus. E quando nós temos o alto encontro com Cristo, o que é que nós fazemos? Falhamos na nossa fidelidade. Ouvi falar e chorava por conhecê-lo. Secreta intuição me informava que ele poderia curar-me. Hoje, sabendo aqui em Cafarnaum, pedi amigos que me conduzissem. Sabe quem foi esses amigos, Edinho, que conduziu? Eu pedi licença a Amélia Rodrigues. Sabe quem conduziu? Foi Edinho, foi James, foi Jailson, foi Rafael, Luiz, que levou esse paralítico. Todos nós. Pedi amigos que me conduzissem à sua presença, e estes carregando o gabato, o que vinha a ser grabato, leito pequeno e miserável, o meu catre de sofrimento, onde eu expungia minhas amargas penas. Levaram-me à casa onde ele se encontrava. A multidão era tão compacta que não me puderam levar pela porta. Foi aí que o meu amigo Luiz teve a ideia, junto com Edinho e Jailson, vamos colocar ele por cima. Vocês lembram disso? Não lembram. Em derredor o alarido. O que é o alarido? O grito. O alarido, o desespero e as altercações compunham cenas lamentáveis e dolorosas da ignorância de James, da ignorância de cada um de nós. Ante a aflição que se desenhava na minha face, desencarnada, e o desespero que me dominou, um dos amigos ao Vitor, ergue-me ao terraço e desce-me pelo teto à sala onde ele estava. Sabe quem teve essa ideia, Jailson? Você e Edinho. Lembra da túnica escura que vocês usavam? Parecendo um saco de açúcar e com barbante amarrado no peito? E assim o fizeram. Subiram os degraus laterais da vivenda de Simão, o pescador, e arrebentaram os adobes. E ainda Luiz teve a cara de pau de quebrar o adobe da casa de Simão Pedro. Tá lembrado disso, Luiz? Não lembra. Agora fica com essa cara de vítima. Eu não lembro. Não lembra, né, Luiz? Não. Então. Os adobes rasgando nervosamente as esteiras e ramos de palmeiras entre uma e outra, trave de segurança até conseguirem uma abertura suficiente para passar minha enxerga, descendo-me por ela, atado a cordas até ele. A sala apinhada abriu pequeno espaço, e como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, examinando a minha ruína orgânica, examinando a minha ruína moral. Descerrou os lábios e falou: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? A voz era veludada e forte, meiga, no entanto, firme. Sim, respondeu-lhe, creio. Um estremecimento sacudiu-me. Houve um grande silêncio e pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conhece-me? Olha a resposta que Jesus deu. Se ele disse naquela época, é claro que ele sabe quem são os 8 bilhões de criaturas humanas que hoje vivem na Terra. É claro que os espíritos, os diretores espirituais que se reportam ao governador espiritual, têm a ficha kármica de cada um de nós nesses últimos 2000 anos.
É claro que Jesus sabe por onde cada um de nós estávamos transitando na presente encarnação e nas reencarnações anteriores, como as futuras reencarnações. Ele sabe. Sabe por quê? Olha a resposta. O Senhor me conhece? De onde você me conhece? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. É como se Jailson dissesse assim, mas, Rabi, você me conhece de onde? E Jesus iria responder para Jailson. Natanael, Jailson, eu te conheço desde ontem. O que ele quer dizer com isso, Jailson? Desde ontem. Desde os primórdios de quando você colocou seus primeiros passos na Terra. Ele vem lhe acompanhando quando você foi migrado de outros planetas para a Terra. Porque todos nós somos extraterrestres. Ou vocês acham que só viveram aqui no planeta Terra? Claro que não. Me parece que aqui na sala tem gente que morou no interior. Ou veio do interior, ou veio de outro estado. Tem alguém aqui que veio de outra cidade? Todo mundo é soteropolitano. Mas meus pais vieram do interior. O Brasil, em 1920, recebeu a migração japonesa, alemã e italiana. A migração. Então, a migração de um planeta para outro. E Jesus nos acolheu. O diretor espiritual de Capela, o governador espiritual, Edinho, do sistema Capela, disse assim para o governador espiritual da Terra, o Cristo, eu estou com os rebeldes aqui em Capela que eles estavam atrapalhando o progresso da humanidade. Eu posso mandar aí para o seu planeta para você receber eles? Pode, mas antes de reencarnar, eles vão passar por um estágio no mundo espiritual antes de reencarnar. Aí iria surgir as grandes civilizações que vocês conhecem, como o Egito, como a Índia, como Israel, como a Grécia, narrado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, Edinho, ele sabe quem é você. Não adianta você se esconder, Edinho. Não compreendi, confesso, o que ele disse sobre desde ontem. Nunca o viram antes, nem jamais me visitara. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Ou seja, Jesus ainda perdoa o sujeito do Natanael, Jairus. E olha o que Natanael fez. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Houve murmurações e uma exaltação de ódio na assistência. Eu próprio me perturbei. Jailson, os teus pecados estão perdoados. Se alguém dizer isso, você vai dizer, mas por que você está dizendo isso? Porque você é um pecador. Mas eu sou um santo. Será que é um santo? Pode ser um santo hoje, mas no passado, por onde é que nós caminhávamos? Então, Jesus tem o currículo Viat de cada um de nós. Ele tem o nosso currículo. Eu próprio me perturbei quantas vezes eu pensar em seguir uma vida limpa e decente se voltasse a movimentar-me, a acionar as pernas. Não saberia dizê-lo. No entanto, aquela hora eu indagava, seria ele capaz de perdoar pecados? Não estaria blasfemando? O suor corria-me em bagas pelo corpo sujo e macilento, como se ele ouvisse os pensamentos mais secretos, sem recear, desafiou. Que é mais difícil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Essa pergunta que Jesus formulou a todos nós. É mais fácil dizer ao paralítico, levanta-te, ou teus pecados estão perdoados? Qual é o mais difícil? É por isso que as igrejas, vai ficar registrado aí na live, mas hoje a gente vê promessas e mais promessas sem raízes profundas.
Levanta-te, toma a cama e vai para a tua casa. Oscilei com uma cana ao vento, desejei falar algo e não pude. Ele não conseguiu falar porque ele estava sobre o campo gravitacional, o campo magnético do Cristo. Erguei a cama, explodi num grito de ventura. Salve, Rabi! E voltei dando hosanas ante a admiração. Perdão. Ante a admiração de quantos me conheciam. Não compreendo, porém, o que me sucedeu. Pareceu-me um sonho do qual receio acordar. Bebamos. Vamos beber. Vamos tomar vinho. Vamos para o botequim do seu José encher a cara, porque agora eu estou andando. Em gáudio. Vamos beber em gáudio, em grandes quantidades. Gritaram todos em redor. Sabe quem é que estava lá, Edil? Hã? Não sabe? Então é melhor não dizer, meu amigo Edil. Comemorando a tua volta à saúde e ao prazer. Exibe o corpo para que o vejamos sem marcas, sem feridas e mais o criamos. Música sensual, aquela música sensual que hoje seria os pagodões, soluçando entre dedos de mulheres infelizes, arrendadas na Núbia e outras terras para o comércio carnal. É o que Joana de Ângeles vai chamar, meus amigos, de as vendedoras de ilusões, as prostitutas, as vendedoras de ilusões. A empunhar instrumento de cordas e adufes, enchendo a sala ampla que exalava odores exóticos. Lá fora, à noite, espalhava a terra pela visão das estrelas. Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes? Pergunta Simão Pedro. Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Meus amigos, minhas amigas, eu te curei e você voltou a fazer tudo isso. Ele estava na casa de Simão Pedro. E como é que Jesus ficou sabendo que naquele exato momento Natanael estava comemorando com as prostitutas, que agora ele poderia fazer o que ele não fazia antes, que ele estava paralítico? Quantos de nós somos paralíticos, cegos e surdos, e quando Jesus restitui a nossa mobilidade, a nossa visão, a nossa cegueira, a nossa audição, e a gente diz: Senhor, Senhor, eu estou andando, Senhor, Senhor, eu consigo lhe ver. Vá, meu filho, mas não peques. E o que é que nós fazemos? Erramos. E aí, se você erra consciente e recebeu a oportunidade das mãos do Criador, vá e não peques mais. E você peca. Se você vai errar, vai cair, a responsabilidade é sua. E você tem que responder pelas suas ações, pelas suas atitudes. E aí, olha a resposta profunda que Jesus deu. Não creais que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. A boa nova
certamente ia trazer lágrimas e ranger de dentes para os futuros discípulos. Todos eles morreram crucificados, executados, menos João Evangelista, que morreu com mais de 80 anos na cidade de Éfeso. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão. Olha o que ele diz aqui, Reginalva. O Filho do Homem, que é ele mesmo, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. Ou seja, eu vou falar, Jairus, o que é que nós vemos mais nos templos evangélicos? O que é que a gente vê, o que ocorria na década de 60, década de 70, anos 80, década de 90, nas casas, em algumas casas espíritas, cirurgias espirituais, fazendo correções. Recentemente, eu não vou citar o nome dele, uma multidão buscava a cura da doença física, os remendão. Curava-se o corpo físico, mas não curava a alma, Edion. O que adianta você fazer cirurgia plástica, Edion, se você não consegue realizar a cirurgia moral dentro de você? Porque o problema da natureza da doença não está no corpo físico, mas na alma. Você pode pintar a fachada de uma casa toda, deixar a casa muito linda por fora, mas por dentro ela está toda imunda. Assim somos nós. Resolvemos fazer cirurgias plásticas, botox, implante de cabelo, Edinho. O que adianta eu botar cabelo se dentro da minha morada está uma verdadeira podridão? Eu estou vivendo no mundo das sombras. Não adianta. Esse remendão, o que ele fala é isso. Desculpa. Poderia-se dizer sepulcros caiados. É o nosso corpo externamente bonito, lindo, arrumado, mas internamente sujo, precisando ser reformado, ser trabalhado. Exatamente. Eu já vou terminar aqui para a gente fazer as considerações, todos vocês. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhos o vinho novo e capitoso que fermentaria com precipitação, ou seja, que nós somos uma vasilha, não é? Velha, e colocar um vinho novo. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Ou seja, a Amélia está falando aqui o seguinte, Reginalva, 1967. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. A realidade para o presente de 1967. Nós estamos em 2021. Quase mais de 50 anos depois, ainda é uma realidade presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Adinho, ele toma várias alfinetadas. Simão Pedro, Edinho, para aprender, teve que tomar na cabeça. Nem você, Simão, ainda não aprendeu o que eu estou falando? O mestre silenciou, aliás, não, ele, em algum nome, para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. O mestre silenciou por momento. Os olhos do velho pescador, fascinantes, expressavam as emoções que lhe cantavam no âmago do ser. O ar leve perpassava entre as folhas
do arvoredo, enquanto o premear predizia uma grande parada na pulsação da natureza. E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado: os homens o receberão compreensivelmente? Não, Simão, respondeu Jesus. Não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinivelmente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente, elaborando a era da paz e da alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do Mestre se transfigurara. Simão não pôde supitar as lágrimas que lhe correram espontâneas, e os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. Portanto, esta era da paz e da alegria que nós aspiramos e que nós estamos vivenciando com este Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Portanto, essas são as nossas reflexões e eu abro aí para as considerações de todos vocês. E pessoal do grupo, boa noite. Você disse que Simão Pedro foi aquele que mais tomou chapuletada de Jesus. Mas eu acho que o papel do discípulo que quer aprender é perguntar para aprender. Porque muitas das pessoas dizem que num curso, se eu ouço o que está sendo falado, que eu aprendo. Realmente eu aprendo. Mas em mim existem dúvidas que outras pessoas não têm. E para que eu tirar essa dúvida, é necessário eu perguntar. Por mais tola que seja a pergunta, mas é minha dúvida. E para que eu possa me esclarecer, eu tenho que perguntar. Então, eu acho que todos nós que fazemos parte de curso, que somos discípulos, né? Estamos aprendendo a ser discípulos, temos que perguntar. Eu questiono isso muito no centro em que eu participo de trabalho, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam caladas. E muitas das vezes o meu entendimento sobre aquilo que se falou não é igual ao do outro. E para que eu possa esclarecer as minhas dúvidas, é necessário que eu pergunte. Então, como nós podemos dizer que Simão Pedro foi considerado a pedra que nasceu a igreja aqui na Terra, né? Então, para a gente ver que ele perguntou. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus pergunta a ele, ele diz que tu é o Filho de Deus. Foi dito pela boca, não foi você quem falou isso, mas sim o meu Pai. E mais adiante ele fala que Jesus disse que vai para Nazaré para que ele possa passar pelo aquele processo, né? E de até mesmo da crucificação. E Pedro vai e diz, não vai não, Senhor. Vai para lá para poder passar por tudo isso, e ao mesmo tempo Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, eu considero que a pessoa que está querendo aprender tem que perguntar, tem que falar sim, tem que tirar suas dúvidas. Certamente que sim, Edil. E era a posição de Jesus, ou de Simão Pedro. Simão perguntava, mas pelas respostas dada por Jesus, analisada tanto por Amélia Rodrigues e por Humberto de Campos no livro Boa Nova, Jesus ele era bem cirúrgico nas suas colocações.
Ó, nem você e nem eles entenderam qual é a minha missão. Mas como assim, mestre? Então, o discípulo, não é? E o seu mestre, ele tem exatamente essa função, Jailson, que Edinho colocou. Você tem que perguntar como. Eu acho que Jailson já narrou algumas experiências com o professor Benedito. Eu já tive muitas experiências, Edinho, com o Dr. Elgio, com o Carlos Bernardo Loureiro, com Aurelino Mota de Carvalho, que para mim eles foram assim minha referência, meus mestres, porque eu questionava, Edinho, eu perguntava, e nessas das minhas perguntas e questionamentos, eu fui aprendendo muito com Carlos Bernardo, eu fui aprendendo muito com o senhor Aurelino Mota de Carvalho, que ele foi um mestre para mim. Ele, para mim, foi uma grande referência no que eu aprendi muito de espiritismo. Meu pai também, eu questionava muito meu pai. Eu disse por quê? Aquela fase da infância, por que isso, por que aquilo. Mas só que Jesus, ele era cirúrgico. Não havia ruído na comunicação de Jesus. Nunca houve ruído na sua comunicação. A linguagem de Jesus era uma linguagem proativa. Ele falava através de metáforas, ele falava através de parábolas. Mas é necessário perguntar sim, Simão. Mas você já tem uma certa maturidade para compreender. Porque existe uma questão, Edinho, que eu diria assim, os 12 discípulos, as demais mulheres que seguiram Jesus, incluindo também Saulo de Tarso, Ananias, todos os personagens do Evangelho, eles reencarnaram na Palestina, na Galiléia, com a missão de fazer parte desse grande projeto do Filho do Homem na Terra. Saulo de Tarso, ele reencarnou com a missão que seria espinhosa para ele. Então todos eles sabiam de antemão, antes de reencarnar, o que eles passariam. Não é? Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo disso. Um exemplo bem claro, bem clássico, que todos vocês conhecem. Quando o Espírito Gabriel apareceu para Maria e disse-lhe, olha, prepara-te que você vai receber um espírito muito evoluído. O Filho de Deus vai se manifestar através de você. Ou seja, aquela jovem garota de 19 anos estava tendo uma comunicação, o Espírito Gabriel se materializou diante dela e disse, olha, você vai receber um espírito altamente evoluído. Para que vocês tenham ideia desses discípulos, de todos eles, João Evangelista, antes de reencarnar na personalidade de Francisco de Assis, os diretores espirituais, no ano de 1260, se eu não me engano, antes de João Evangelista reencarnar como Francisco de Assis, os diretores espirituais de Roma, de Portugal, da Inglaterra, os Países Baixos europeus, as falanges de espíritos, as colônias espirituais daquele período se reuniram e modificaram o padrão energético do psiquismo do continente europeu para receber o espírito de João Evangelista. E os seguidores dele, aqueles que se tornariam os franciscanos, hoje a gente sabe que Miramês, o próprio João Nunes Maia, foi um dos discípulos de Francisco de Assis, Clara de Assis, foram espíritos que reencarnaram para fazer parte desse grande projeto. Então, na época de Jesus não foi diferente. Agora só que teve um detalhe, né? Cada um tinha o seu livre-arbítrio, não é? Jesus não chegou. Por que Jesus não implantou o seu evangelho na Grécia, em Roma? Tinha que ser na Galiléia, na Palestina, na região mais pobre, porque era o nível da necessidade daquele povo. Ele veio mostrar que o seu reino seria implantado numa região de pescadores. Ele iria nascer de forma simplória, ou seja, desconstruindo a ideia da riqueza, da prosperidade. Se Jesus tivesse nascido no palácio de Salomão,
Sabe o que é que tinha acontecido hoje, Edinho? A gente estaria frito, literalmente frito, se Jesus tivesse nascido no palácio de Salomão. Ele nasceu na manjedoura, Reginalva. As pessoas ainda comercializam em nome de Jesus. Se você quer ter uma prosperidade na sua vida, em nome de Deus, eu recebo cartão de crédito. Doe os seus bens porque você vai entrar na casa de Deus. Imagine se ele tivesse nascido em berço de ouro. Como é que estaria a humanidade hoje? Maravilha. Certa vez, Jane, queridas irmãs e irmãos aqui que estão no chat, que estão aqui conosco, aqui na sala, enquanto eu estava na juventude, Assis, né? De Assis, filho do professor Benedito, que era um dos coordenadores da juventude já há um tempo. Assis que fundou também, juntamente com outros companheiros, a Casa do Caminho, aqui, que já me se referiu para realizar o estudo lá também de uma obra, a Gênesis, né? Ele conosco, combinou para que estudasse as características da personalidade de cada um dos dois discípulos. E aquele trabalho nos fez ver que tinham características muito peculiares de nós próprios. E podemos ver então de Pedro mesmo, aí podemos até associar com pessoas que nós conhecemos e nós próprios, em alguns instantes, nós somos aquele irmão ou aquela irmã que é portador de uma mediunidade poderosa e ao mesmo tempo ele tem esse recurso mediúnico, mas ainda não tem aquele saber e aquela experiência para bem utilizá-lo. Aí tem aquelas intermitências naturais. Uma hora ele parece ter um conhecimento elevadíssimo, por conta até do recurso mediúnico, vem do céu essa informação, ele fala. E a outro instante tem colocações bem rudes ainda, próprias ainda, que ele manda processo evolutivo. E assim se podemos ver em Pedro, né? Pedro, em um instante, ele teve aquele arrobo de defender o Cristo, decepar a orelha do servidor Malco, no Jardim das Oliveiras, né? E em outro instante, ele nega. Ao mesmo tempo, ele se forma emocionalmente que entra em um estado de depressão. Pedro ficou em um estado de depressão, de fato, né? Precisou que o Cristo fosse até ele e o convidasse para ele sair da cama e auxiliar os outros e tomar conta dos servidores, né? Dos outros. E vemos em cada um característica bem peculiar. Claro que, dentre todos, vemos de João aquele que, apesar de muito jovem, tinha uma elevação espiritual e uma doçura própria de um espírito que já tem um certo caminhar dentre os outros. Não é à toa que, como o nosso querido James colocou, foi o único que não desencarnou de forma violenta. Todos os outros foram de forma sutil e cercados de pessoas que o amavam. Né? Inclusive foi Pedro que questionou a Jesus, né, em relação a João. Né? Esse aí que vai acontecer com ele. Né? Jesus falou que ele, por muito amar, não iria desencarnar da forma agressiva. Mas na sua fala também, James, estava a compartilhar alguém de fenômenos que aconteceram até no canteiro mesmo, né? No trabalho mesmo. De irmãos que foram assistidos. No canteiro tem um trabalho também de cirurgia espiritual. Porém, a cirurgia é a nível energético. Não há estimação de órgãos, não há nada agressivo, não há grupo de Bené médio, fornecedor de energia, de cura. Coisas interessantes que aconteciam na sala, né? Na sala de eu estava acompanhando o trabalho, aconteciam. Fenômenos de materiais, né? Materiais mesmo, mediunidade de efeito físico. A ponto de claro, o canteiro sempre foi ali no bairro da Massaranduba, mas ali próximo à feirinha, quem conhece a feirinha da Massaranduba sabe. E aí vem os irmãos para ser assistidos, naturalmente, na feira, suados, cansados. E aí, às vezes, ainda com o odor típico, envolvida com um perfume, um cheiro de rodas que envolve a todos, a ponto de a nossa própria roupa ficar cheirando depois, sair e ficar cheirando depois. Aí mostrando que os bons amigos utilizavam o recurso mediúnico que Bené fornecia inconscientemente, né, para transformar aquele ambiente
está um tanto quanto com cheiro, com odor, um tanto quanto desagradável, passa a ser agradável. Mas o que, algo também que me chamou a atenção na sua fala, Janice, que só sei o canteiro, é que nesse trabalho de cirurgia, uma vez eu questionei ao espírito médico, porque havia um companheiro nosso que ele vira e mexia, sentia dor nas pernas, uma forte dor na coluna, especificamente no nervo ciático. Ele tinha um alívio, mas tinha dores novamente. E eu conversando com o espírito médico, e ele relatou pra gente, o médico parou para refletir, como que assim, a buscar informações, acessar informações. Aí depois o espírito retornou e falou: irmão, você não sabe quantas bocas já foram arrebentadas pelas pernas do nosso irmão, quantas cabeças não foram machucadas, quantas pernas não foram quebradas por aquele soldado pretoriano do passado. Hoje o nosso irmão esforça para fazer o bem, está tendo um alívio, mas ainda é necessário que ele passe pelas dificuldades, porque esse é o remédio que irá curar o espírito. E de fato, esse nosso companheiro, nosso irmão, ele até era jovem na época, ele tinha ainda essa ânsia, né? Ele tinha um índole assim, tipo rojado de agressividade mesmo, coisas mesmo assim simples ele soltava às vezes. E o tempo passou, ele se afastou por conta de trabalho e tal, e esse que reencontro com ele em outro momento, ele hoje é militar, e conversando com outro companheiro, ele é um dos mais agressivos. Ele, quando surge missão para fazer algo, para ir para embate, ele é o primeiro a se envolver, que ele gosta desse calor de se envolver. E, infelizmente, o nosso irmão é um dos mais agressivos. Aí eu lembrei do que o espírito médico falou. O nosso irmão não aprendeu ainda. Então é preciso passar por dificuldade. E ele relata mesmo que tem momentos, tem instantes que ele não consegue nem levantar a cama, tanta dor na perna. Mas, no entanto, ele ainda tem essa situação. Aí o relato que nosso querido James trouxe, né, do paralítico que foi curado e depois foi para as Esbórnia. Não aproveitou da melhor forma e foi partir para a situação que não era mais adequada, né? Mas é isso. Pois é, meus amigos, essa lição que eu aprendi hoje, que todos nós não sigamos as atuais, muitos ainda continuam paralíticos, cegos e mudos, não enxergando essa boa nova que a Amélia diz, né, que traz alegrias. Não criais que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. Não vamos construir castelos em cima de areias movediças. Não vamos viver de ilusões. Vamos construir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em bases sólidas. E essas bases sólidas, ela se inicia é de dentro para fora. Por isso que ao longo da minha vida eu recebia muitos evangélicos na época, quando eu era mais jovem, e muitos deles queriam me convencer. E eu dizia: olha, a minha base é muito sólida. Você não pode quebrar um bambu. O bambu não quebra numa tempestade, porque existe resiliência. O bambu, antes de crescer, chega até 6, 7 metros de altura, ele primeiro cresce com as suas raízes. As raízes de um bambu chegam a quase 4 metros de profundidade, para depois subir. Então nós somos esses bambus com a nossa fé. Simão Pedro mais tarde se tornaria a rocha, esse bambu, essa resiliência. Então, quando ela não pense que a boa nova, que o Evangelho traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente.
é isso que a gente vê na prática, meus amigos. As pessoas comercializando o projeto da Boa Nova na Terra. Quando Jesus afirmou, haverá falsas. Quando eu vejo pessoas se intitulando bispo pastores, como é que um bispo pastor constrói um templo de 600 milhões de reais? Como é que um bispo e um pastor constrói uma fortuna de 100 milhões de reais? Isso é inadmissível. Então, a Boa Nova de Jesus é uma realidade, não é uma ilusão. As pessoas, hoje, nos dias atuais, estão comercializando o projeto divino do Cristo, banalizando. São os vendedores de indulgências da Idade Média que reencarnaram em massa nas suas últimas oportunidades, que usa a persona de evangélicos comercializando o projeto do Cristo na Terra para seu auto-beneficiamento. Os milicianos do período de Alexandria, no período dos cruzados, são esses milicianos que a gente está vendo aí. Então, vamos encerrar, né, Jairus? E agradecer a Deus. Na próxima semana, capítulo 8, a apelante cananita. Tem uma colocação, já que foi feita aqui no chat, né? Para não ficarmos também sem compartilhar também algo do chat aqui. A querida Naísa Fetal. Ela escreveu aqui: Jesus recomenda a transformação moral a partir da vivência do seu evangelho. Posso do que já me falou, né? Exatamente. Essa, minha amiga, é a proposta, a vivência do evangelho, porque viver o evangelho é muito dolorido. O que ela diz aqui, ó, viver essa boa nova na superficialidade é fácil, não é? Mas viver a boa nova na profundidade é dolorido. Agostinho de Hipona também iria dizer isso. Viver na prática o evangelho do Cristo, a sua mensagem do reino, ele é muito profundo, é dolorido. É fácil dizer em palavras, vamos viver o evangelho. É muito fácil, mas praticar requer realmente uma força de vontade, uma determinação em você mesmo de querer mudar, sabe? São as nossas renúncias. Gente, rapidinho. Eu sei que já tá para encerrar. Mas eu estava vendo aqui no parágrafo que diz aqui: mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. Eu fiquei intrigada com essa frase, esse dito. Não sei, não sei, né, na minha pequenez de entendimento, será que não seria o Consolador prometido? Mas é o Consolador prometido, Edna. Eu citei, mas embaixo ele fala, e quando o Consolador chegar. Então, quando Jesus, e mais embaixo tem aí, e quando o Consolador chegar, eu falei. Então, assim, quando Jesus diz assim, mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei o Consolador prometido. Ele vai dizer embaixo. Ele dá essa resposta a Simão Pedro. Então, assim, Jesus estava afirmando que hei de vos enviar um Consolador prometido, que essa mensagem ficará até aos finais do tempo. Ele diz aqui, eu li aqui, ó, e os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos, não é? Enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade. Ou seja, o Consolador, que é o Espiritismo redivivo, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ele ficará indefinidamente
até os finais dos tempos, ajudando sem cansaço e lentamente elaborando a era da paz e da alegria sem jaça. É o Consolador prometido que surgiu no século XIX. E nesse último parágrafo, removerá deles óbices, né? Promoverá, ainda falando do Consolador, a reestruturação social à base do amor, que, então, invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações, que, na verdade, é a ação do Consolador, né? Exatamente. Exatamente. Isso mesmo, meus amigos. Eu vou encerrar dizendo uma frase, Edna. Aí eu encerro a minha fala, passo para Jailson. Edna, no livro Conduta Espírita de André Luiz tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte: os espíritas são os milionários da felicidade. Por que Edna Tavares é uma milionária da felicidade? Tem a possibilidade de acessar todo esse arcabouço de ensinamento, não? Os espíritas são os milionários da felicidade porque detêm o conhecimento transcendental da vida através das revelações dos espíritos para a humanidade. O maior inimigo do espiritismo, só tem um, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, porque o espiritismo veio matar a morte e o materialismo. Portanto, nós somos milionários da felicidade porque temos esse conhecimento holístico, transcendental, da imortalidade do ser e da alma. Obrigado por fazer vivificar mais ainda essa consciência, viu? A todos nós. Gratidão a todos. Com você, Jailson.